Bom dia, todo mundo. Eu entrei, eu estava conversando um pouquinho com a Carol com relação a sonhos. Eu também tive uns sonhos muito interessantes essa noite e eu acordei com na cabeça de oferecer para começar com a oração inicial. Não sei porquê, mas decidi me entregar um pouquinho, que normalmente eu fico off aqui para vocês. Então eu pedi para vocês se conectarem da forma que vocês se sentem mais confortáveis. A oração, o intuito do que a gente vai fazer agora indifere de religião e das suas crenças. Eu acho que a gente realmente abriu o coração para se expandir com essa conexão com o divino, né? Diferente do que o que quer que seja o divino para você. Então, gostaria de convidar você a fechar seus olhos, a respirar bem fundo e começar a se conectar com a sua intenção para essa noite. A noite de vocês, quem está no Brasil, e amanhã de quem está aqui na Austrália. Usando a sua respiração para acalmar um pouquinho, acalmar a mente, acalmar e deixar ir todo e qualquer confusão, ansiedade que a gente teve durante o dia. E começar a elevar os nossos pensamentos ao Criador e agradecer pela oportunidade que a gente tem de estarmos aqui reunidos por essa causa, que pode se aproximar cada vez mais dessa energia de cura, de amor, de transformação, de munir nossa alma com conhecimento, de munir nossa alma com a conexão com esses seres de luz e de amor que nos rodeiam, de abrir o nosso coração para se conectar com a energia de Jesus e de conhecer um pouquinho mais daquilo que Ele quis passar para a gente. Que a gente possa ter o corpo, a mente, a alma aberta para se conectar com as diferentes opiniões que possam surgir durante o processo. Lembrando que cada um de nós somos seres muito únicos, com suas crenças, com suas conexões, de que como irmãos nessa grande terra, o respeito e a admiração pelas diferentes opiniões só tem nos ajudar a crescer cada vez mais. Que a gente possa ter isso em mente e nos ajudar a evoluir todos juntos cada vez mais. Agradecemos a todos aqueles presentes, não só fisicamente, mas no plano espiritual, abrindo o coração, a mente e a alma para receber seus cuidados, seus carinhos, intuições, para que possamos saber o momento certo de falar, as coisas certas de falar, com muito respeito e muito cuidado. Que assim seja, que assim se faça, hoje e sempre. Que assim seja. Poemas, etc. Ele tinha um vídeo que ele colocou no Instagram dele e eu achei bem legal. Aí eu digitei aqui para poder falar para vocês. Mensagem assim, ó. É hora de renovar tudo e qualquer sentimentos que faça bem para o espírito, para o corpo e pensamento. É hora de enxergar com os olhos do coração, só eles conseguem ver qualquer um como irmão. É hora de despertar o amor adormecido e se lembrar de amar alguém que foi esquecido. É hora de perdoar alguém que nos magoou e é só se lembrar das vezes que você também errou. Enfim, já passou da hora da humanidade aprender que um bom homem nos ensinou até depois de morrer. E só começar agora e seguir daqui para frente, permitindo que Jesus renasça dentro da gente. E aí eu li, eu gosto desse trabalho desse cara, das coisas que ele escreve, e aí eu curti a mensagem, eu achei bacana e resolvi passar para vocês. Vamos lá. Então, vou compartilhar minha tela. Eu vou falar um pouquinho eu vou dar um resumo bem geral, bem rápido, do que foi falado na primeira carta. Não sei quem daqui não estava, mas é bom a gente dar uma relembrada bem rapidinho de do que foi falado por mais que eu tenha passado o link para vocês, é bom a gente voltar um pouquinho, só para falar bem rapidinho o que a gente tinha mais comentado, um resumo, na verdade, né? Todo mundo está enxergando a tela? Sim, estamos enxergando, sim. Pelo menos eu estou.
deixa eu... Então, o que a gente falou sobre as cartas de Cristo, né? A gente, no começo, eu falei quem foi escreveu, que na verdade não importa muito, né? Porque justamente a pessoa quis não se identificar, não ser famosa por causa dos julgamentos que podia sofrer e não dar veracidade, não entender as mensagens que realmente Jesus que canalizou isso, que ela escreveu. Então ela preferiu ficar no anonimato para não ter esse julgamento. E hoje ela mora na África, ela é inglesa. Aí depois, qual que era o propósito das cartas, né? Para quebrar alguns paradigmas, Jesus fala para quando você começar a ler a carta, a gente é crescido, né, num ambiente familiar, no ambiente escolar, com algumas crenças, né, algumas doutrinas, a gente vem de algumas certas religiões. Hoje em dia é engraçado que antigamente assim a gente era de alguma certa forma obrigado, não obrigado no sentido de alguém pôr uma faca no pescoço, mas religião você acredita, que religião você é? E aí sempre tinha as mesmas, né? Tinha, eu sou católica, ou sou umbanda, ou sou protestante, ou evangélico, e etc, etc. E hoje em dia você pergunta para muitas pessoas, e aí, qual a sua religião? Fala, não tenho religião, minha religião é Deus, eu sigo um pouquinho de cada coisa. Isso, na verdade, é uma expansão da consciência, porque você não está preso a nenhuma religião, você está preso com o espiritual, porque nós viemos da fonte. Mas a gente não tem uma identidade religiosa, né? Pelo menos muita gente não tem, e você vê que cada dia mais as pessoas têm essa característica, né? Se preocupar mais com a sua conexão com a fonte, do que necessariamente se enquadrar dentro de uma religiosidade, de uma religião. Então Jesus pede para quando se faz os estudos, a gente ter uma mente limpa, na verdade, sem julgamento, como se fosse uma criança pequena. Porque muitas coisas que a gente vai falar sobre a carta vão ser, de alguma certa forma, vão bater de frente com o que a gente acredita, o que foi nos ensinado. Então, assim, eu não quero que ninguém pegue as cartas e considere ela como verdade absoluta, porque nada é verdade absoluta. Você cria a sua verdade, né? Você cria o seu mundo, você é o co-criador do seu mundo. Então, não pegue as cartas como verdade absoluta, e sim o que ressoa no seu coração para vocês levarem daqui até o resto da vida de vocês. Então, você fala assim, não, mas eu gosto da parte do espiritismo, porque ele me explica isso, que eu consigo entender melhor. Ótimo, não tem problema nenhum. Não é só porque nas cartas fala diferente do que você pensava. Mesmo porque Jesus fala que nas cartas você tem que ler, às vezes você precisa ler várias vezes, porque às vezes numa vez só você não consiga pegar toda a informação que realmente está na essência da carta. E ele fala assim, cada vez que você lê a carta, você vai ver que você vai estar no entendimento, no momento diferente de entendimento, e aí você vai conseguir assimilar mais coisas que você não assimilou na primeira vez que você leu. Então, aqui no final ele fala, né, essas cartas são, na verdade, ela transcende todas as doutrinas religiosas do mundo, libertando você. Porque a religião, de uma certa forma, ela te prende, né, nos paradigmas. Porque se tiver qualquer outra coisa diferente, que seja uma verdade, com o paradigma ele vai te limitar a você pensar nisso. Você já vai, a primeira coisa que você vai fazer é excluir e não prestar atenção no novo paradigma, certo? Então, para quem são essas cartas? Então, são para todas as pessoas que desejam entender a razão da existência, que buscam a existência, que vão atrás do propósito de vida, para enfrentar dificuldades, desesperos. Então, essas que gostariam de expandir a consciência. A gente entendeu que o mundo vem mudando bastante. A gente tem hoje em dia a gente fala assim, nossa, o mundo é muito ruim. O mundo só tem coisa ruim, tem pessoas que faz maldade para os outros. Nossa, não sei o quê.
Só que nas cartas ele fala, vocês antigamente era muito pior. As pessoas cortavam a cabeça dos outros, entendeu? Se você não concordava, as pessoas tinha muita magia negra, muita maldade no mundo também, mas pelo menos hoje em dia a gente tem muitas organizações humanitárias, tem os asilos, direitos humanos, a preocupação com os velhinhos. Então, a gente percebe que realmente o mundo vem mudando nesse sentido de fraternidade, mas claro que a mídia coloca para a gente só as coisas ruins. Então, que a gente sempre vem, a gente sempre acaba nos se envolvendo com todas essas notícias ruins e acaba interferindo nas nossas vidas. Então, aqui é o que eu tinha falado sobre que a gente cria nossas próprias experiências, né? Então, e nós somos pouco criativos, por isso que na Bíblia fala que nós somos deuses, né? Nós co-criamos o nosso mundo. Às vezes, uma percepção, por exemplo, você está num trabalho e, sei lá, você não gosta de algumas pessoas, ou não gosta do ambiente de trabalho, etc., mas tem uma outra pessoa, amigo seu de trabalho, que você se dão bem, e ele tem uma visão totalmente diferente do ambiente onde vocês duas se veem todo dia e trabalham todo dia. Porque ele criou daquele jeito. Na percepção dele, o mundo dele é daquele jeito, né? Então, aí quando você vê se o ambiente, quando o ambiente não tá te trazendo bem, a gente tem que pôr a consciência, realmente é um ambiente que está me trazendo ruim, ou tem alguma coisa dentro de mim que não está se adaptando naquele lugar, né? Ou minha alma, meu espírito quer que eu tenha outras experiências além disso. E aí a gente falou sobre as orações, né? Perguntando se a oração realmente funciona. Oração funciona desde que você use o coração, não só o mental. Muitos religiosos, né, que a gente fala, sempre tem aquela, por mais que ele tenha a rotina de rezar todo dia, orar todo dia, durante um certo período, mas se ele pegar aquilo como obrigação e só como rotina, a oração não vai fazer efeito nenhum, né? É muito diferente de uma pessoa que, sei lá, ora uma vez por mês, mas ela realmente, tudo que ela ora ou pede para Deus, ou pro plano espiritual, ela usa o sentimento, ela usa realmente o coração para aquilo, a intenção daquilo. E aqui a gente falou sobre a construção mental, do que a gente veio nesse todo esse tempo a nossa mente, ela vem direto da fonte, né? O espírito vem direto da fonte, e até os 7 anos a gente vai tendo assimilação do mundo. E Jesus conta, né, que ele teve a visualização de um ser de luz quando nasce, e ele vai perdendo essa luz a partir do momento que ele vai crescendo. Por quê? Porque ele é enxurrado de informações para ele no sentido Jesus fala disso como uma forma de ataduras. Ele é ensinado de acordo com o mundo, a experiência mundana aqui. Por exemplo, eu sempre brinco e falo assim, na época de colégio, eu falo assim, o que é vencer na vida, né? A gente tinha um pensamento de, você tem que crescer, tem que estudar, você tem que comprar sua casa, comprar seu carro, ter sua família. Essa era o básico do que a gente ia fazer como ser humano. Para você vencer na vida é isso. Ó, gente, o Zoom, o meu é 40 minutos, vai cair daqui 10 minutos, aí todo mundo entra no mesmo link do grupo, tá? Eu não preciso fazer nada, é só entrar de novo lá no grupo do WhatsApp, naquele link, e vai continuar do jeito de onde a gente parou. Então, a gente é infectado por milhões de doutrina, de notícias de mídia, desde pequeno, e isso vai criando ataduras com a gente, criando a nossa percepção de mundo, e às vezes é prejudicial à nossa construção mental. E a gente acaba trazendo trauma, ou até mesmo coisas de outras vidas vêm à tona,
de acordo com o que você pesquisa. Às vezes, por exemplo, se você está com... Não sei se vocês perceberam, claro que vocês já perceberam, mas tem dias, putz, tem dia que nada dá certo. Ou tem dia que tudo tá uma maravilha. Nossa, hoje eu acordei bem, fiquei bem o dia inteiro. E quando acontece isso, por exemplo, de você acordar e não tá bem consigo mesma, não adianta ir atrás de notícia que só fala de morte ou coisa ruim, que não vai adiantar nada para você, né? E só vai piorar a sua energia, né? A nossa vida, ela é regida de vibração. Então, a partir do momento que você vibra, não está numa vibração alta, as coisas acabam sempre que vai acontecendo na sua vida, sempre vai te prejudicando de alguma forma. Então, você tem que saber o quê? Lidar com essa energia, com essa vibração, para você conseguir que as coisas boas, você consiga aproximar as coisas boas perto de você. As doenças no mundo, o juiz Jesus fala assim, então, tudo antes da doença aparecer na gente, porque a gente é um ser. Nós viemos da fonte, nós temos direito a ser feliz, nós temos direito a não ter doença nenhuma e viver um mundo maravilhoso. Só que ele fala o seguinte, na doença, a doença principalmente é mental, começa mental, para depois ela ser passada no corpo. Até o Silvestre também deu exemplo, né, das pessoas que chegavam para ele. Peraí, tem alguém... Eu vou mutar aqui só. Até o Silvestre deu exemplo, né, que pessoas que chegavam lá para ele lá com problemas problemas de alguma doença, alguma coisa, mas você vê que também ela trazia problema de alguma certa forma, um problema psicológico, né? De algum jeito tratado com a pessoa. E aí, então, a doença primeiro começa na nossa mente, para depois ela criar uma antimatéria e ela vir no corpo. Então, se você tiver uma doença hoje, Jesus fala assim, ó, tenta fazer sua reprogramação mental, porque alguma coisa está errada na sua cabeça. E quando ele falava assim, você tem que, quando ele curava as pessoas e fala assim, vai e volte, não volte a pecar, o que ele queria dizer com aquilo? Ele queria dizer que na cabeça da pessoa tinha acontecido, ela teve um problema, alguma coisa, por algo que ela tinha feito e a consciência dela estava cobrando ela, né? Às vezes é um rancor, algo que ele fez de errado, etc. Então Jesus linkava essa parte do vai e não volte a pecar. Por quê? Porque ele conseguia curar a pessoa e fazer e dar consciência para a pessoa para não volte a fazer aquilo, ou seja, não volte a ficar rancorosa ou não volte a fazer qualquer coisa ruim, para que a doença não voltasse. Porque se ele não falasse aquilo, o que aconteceria? Ele podia curar a pessoa, mas a pessoa voltava para casa e ela não reprogramasse a mente dela, a doença poderia voltar num futuro próximo. As mensagens da igreja eu vou pular, porque ele fala que é o que a gente falou, né, sobre os dogmas. A visão elevada, sem ela não pode haver evolução espiritual. O que eu falei das notícias que elas são violentas e ficam banalizadas aos olhos humanos, e aí você vai criando ataduras em você. Então, isso é tudo a gente falando. Aí depois vem sobre quem foi Jesus, um breve também falando sobre, ele fala que ele mesmo se coloca como, ele não foi um ser divino toda a vida dele. Durante até os 25 anos, ele foi uma pessoa comum, né? E ele começou a mudar a mentalidade dele, viu? E depois ele procurou lá, fez o batismo, foi para o deserto, teve as experiências que a gente comentou no deserto. E aí foi quando ele começou realmente a missão dele, né? A gente falou sobre isso, então por que ele quis voltar nas cartas dizendo que ele foi uma pessoa comum? Porque
a nossa ideia, nosso pensamento é ser como Jesus Cristo na nossa vida, né? Todos os pensamentos, todo mundo acredita que todo mundo admira a forma que ele, como ele foi, né? E é tudo isso que a gente quer alcançar. Só que quando a gente coloca Jesus numa divindade muito grande, o que acontece? A gente sente às vezes que é inalcançável, né? Porque é muita divindade. Assim, é um ser perfeito. E a gente sabe que a gente é muito difícil a gente ser um ser perfeito. E aí é onde a gente se sabota para não realmente chegar naquilo. A gente usa isso como desculpa. Ah, não vou ser, nunca vou ser Jesus mesmo, entendeu? E então ele veio falar, ele foi realmente uma pessoa comum, como todos os outros. Só que ele conseguiu chegar nesse grau de evolução, nessa expansão da consciência. A gente falou, aí teve as experiências no deserto, que hoje, se você estudar a mecânica quântica, física quântica, você vai ver que nada está parado, né? Tudo é feito de átomo, tudo tem tudo em frequência e nada está parado. Por mais que você vê uma pedra, você acha que ela está parada, mas ela é construída também de átomos e estão em uma certa frequência para formar a materialidade, as partículas. E aí, isso tudo a gente falou, e aí agora volta sobre a continuação da onde a gente parou, que é o princípio da criação. Então, o que é o princípio da criação? Jesus fala que o princípio da criação ele é baseado em algumas leis. A natureza do poder criativo e crescimento, que seria tudo que é vivo sempre cresce. É uma característica universal, princípio invariável da existência. Alimentação e nutrição é fornecida para todos os seres vivos para promover saúde e bem-estar, sistema que assegura a espécie. Você vê que quando um bebê nasce, a primeira coisa que ele já tem a alimentação e a nutrição da própria mãe, né? O corpo humano já tem a capacidade de produzir o próprio alimento para o bebê nascer. A cura, que também é outro princípio de lei, que é uma característica natural da existência, ocorre para assegurar o conforto individual, que para você ver como é tão perfeito, né? Você imagina, você nasce, você tem seu corpo, você se corta e aí seu corpo se auto-regenera. Você autocura. Então, basicamente, ele fala assim, mesmo que qualquer doença que você tem a capacidade, seu corpo tem a capacidade de curar. Aí você fala assim, ah, mas, pô, como é que pode o meu corpo curar? Se eu pegar um câncer, por exemplo, que é um câncer maligno, você tem a capacidade de curar. Como volta no começo que eu falei. Às vezes a gente tem que descobrir a causa daquilo. E hoje o espiritismo, vai cair 1 minuto, tá, gente? Aí vocês voltam no mesmo link. E tem muita coisa que é tentada explicada para nós, né, no espiritismo, que, claro que eu pego muita coisa de explicação de lá, mas tem muita coisa ainda que não ressoa para mim. Eu sei que de uma forma diferente. No caso de, se eu tenho hoje câncer, é porque eu estou pagando alguma coisa de uma vida passada, um karma passado, ou porque a minha família toda tinha câncer e hoje eu tenho que ter câncer porque está no meu DNA. A gente sempre tenta procurar uma desculpa relacionada a isso. E Jesus disse que não é bem assim. Claro que tem as influências, mas isso a gente pode mudar, né? Isso a gente tem a capacidade de mudar, de gente não vir nessa linhagem. Se todo mundo tem câncer na minha família, não significa que eu preciso ter. A gente pode mudar isso. Sim, sim, sim. Foi. Então, continuando. Então, a cura, né? O Jesus fala que nós temos o poder de mudar a nossa linhagem, desde que a gente tenha uma reprogramação mental, não tenha rancor de ninguém, entender que qualquer doença pode ser vir fazer parte de um processo, mas que você pode mudar.
né? Seu corpo tem a capacidade disso. Proteção é característica inerente ao poder criativo e inteligente, sistema de defesa do corpo, por exemplo. Então, isso aqui também é relacionado à parte de cura, que, por exemplo, o vírus, né, bactérias, etc., seu corpo também tem a capacidade de defesa, ele cria anticorpos. O que é a vacina? A vacina, ela existe várias tecnologias para vacina, mas o que a gente mais conhece, que é o que tem uma efetividade grande, que é o vírus atenuado. Então, assim, o seu anticorpo não conhece aquele vírus, às vezes esse vírus é mais forte que o nosso corpo, e a vacina, ela simplesmente deixa o vírus mais fraquinho para o seu anticorpo ser mais forte que aquele vírus. Ela cria um sistema de defesa para, se você, quando vier um vírus, ela automaticamente reconhece e ela já está toda preparada para aquele vírus. Isso não é, a gente não fala só ser humano, né? Tudo é um princípio da criação, então assim, todos os animais têm essa capacidade, além do ser humano, claro. Satisfação das necessidades, que é o evidente no fornecimento de pelos, pelagens, plumas para proteção, aquecendo no frio, abrigando no calor, unhas, cacos, cílio, pálpebra. Muita gente acredito que não tenha perguntado por que realmente a gente precisa de cílios, né? De cílios, de sobrancelha. E poucas pessoas param para pensar. E eu já parei para pensar, por que a gente realmente precisa de sobrancelhas, de cílios? E aí dizem que é realmente uma proteção para os olhos, né? Porque às vezes a gente transpira, né? E aí para não vir direto no olho. Então esses pelos protegem. Então assim, a natureza é perfeita, gente. Se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas e acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo começaria a desenvolver para que pudesse voar. Então ele fala assim, ó, como a gente pode, nosso poder mental, a nossa criação é capaz de tudo, se nós resolvêssemos, se a humanidade dissesse assim, puta, a gente precisa de asas para nos adaptar a um novo ambiente, ou alguma coisa assim, com o tempo, o ser humano ia ter a capacidade de criar até asas, se ele quisesse. Jesus teve consciência no amor, na compreensão, na natureza do poder criativo. Mãe, cria, nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura. Esta é a atividade do amor. Então, que ele diz aqui? A mãe, se você já vê, ela já tem todos os princípios de criação, que ela consegue nutrir a criança, ela vai proteger, vai satisfazer a necessidade da criança, e ela também promove a cura no sentido de a criança se machuca, a mãe vai lá e faz o curativo de alguma forma. Então, assim, todos os princípios de criação é baseado na atividade do amor. É o que Deus faz com a criação, que nós como ser humano. Então, ele baseado no amor é onde nós estamos aqui. Trabalho, fonte trabalha para nós e através de nós. O poder criativo, o próprio poder criativo, inteligente, amoroso para compreensão, harmonia. Tudo tem inteligência, até os átomos. Então aqui ele diz que tudo está trabalhando, até os átomos, de alguma forma. Sobrevivência. Característica natural do poder criativo foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados de ferimentos, doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência na Terra. É outro princípio de criação, a sobrevivência. Ritmo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento, germinização à vida, maturação, colheita, que na verdade, resumindo, é o ciclo de vida. Então, tudo tem um ritmo, né? Tem o começo, o meio e o fim. Lei e a ordem. Mesmo as células seguem a uma lei e a ordem abrangendo até o universo todo.
Então, nós estamos regidos por lei e ordem do plano espiritual. Na verdade, o princípio da criação é dizer assim, vocês não estão... Não é uma coisa... como se diz? Não é uma coisa bagunçada. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo foi baseado na lei do amor, então não tem com o que se preocupar. Depende somente de vocês. Todos somos um. Tudo e todos são origem de um poder criativo divino. Quando entendermos que tudo é uma coisa só, canais purificados, instrumentos do poder criativo, inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio de nossas mentes e corações a própria natureza do poder criativo universal. Então a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial, e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Meta da criação. Então o que ele quer dizer? Fala assim, todo mundo veio da mesma fonte. Tudo está conectado a tudo. Então, a partir do momento que você entende que tudo é uma coisa só, não tem motivo de a gente ser mal para uma outra pessoa, porque na verdade você está fazendo mal para si mesmo. Se todo mundo veio do mesmo lugar, todo mundo é conectado, não tem motivo para isso. Agora, enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar no estágio que a gente está. Quando a gente entender que tudo é interligado, e a partir do momento que se você fizer mal para o seu irmão, você está fazendo mal para si mesmo, quando você entender isso, todo mundo entender isso, a gente vai viver num mundo como a gente sempre sonhou. Devemos sofrer para evoluir? O que o Espiritismo fala, né? Fala muitas vezes, muitas pessoas falam que a gente precisa sofrer para a gente evoluir, para a gente ser mais forte, para a gente poder aguentar Jesus fala assim, ele não dá não, na Bíblia ele fala assim, que ele não dá ele só manda coisas para você, né, que na verdade nos estudos da Bíblia fala que só tem coisas que aparecem na sua vida aquilo que você realmente consegue lidar com aquilo, né? Ele não vai mandar nada acima do que você pode conseguir, acima das suas forças. Mas o que ele fala aqui nas cartas, ele fala assim, ninguém precisa da miséria. Você não precisa de doença, você não precisa de fome para pagar um karma. Você tem direito de propriedade, você tem saúde, todo mundo tem direito à saúde. Mas por que acontece isso? Por que as pessoas pegam doença, né? Foi mostrado a Jesus que no momento da criação, dois impulsos básicos surgiriam nos seres, assegurando suas individualidades, e eram estas que controlavam a consciência humana. Mas ele vai dizer sobre isso na carta futura. Tem uma passagem do deserto que ele fala assim, bom, legal, entendi como é que funciona. As pessoas não precisam sofrer, as pessoas não precisam ser miséria. Vou voltar lá e vou salvar todo mundo, vou curar todo mundo, todo mundo que for pobre, não vou deixar, ninguém mais vai ficar pobre, vou ensinar as pessoas realmente a mudarem o pensamento, né, a entender toda a criação. Só que ele viu que não era tão fácil assim. Por quê? Porque se ele fizesse isso, ele ia tirar a individualização de cada um, que também é o livre-arbítrio, né? A partir do momento que ele faz isso, imagina assim, imagina vem Jesus agora, salva toda a humanidade no sentido, tira todas as doenças, transforma a vida das pessoas, etc, etc. Vocês não acham que é uma forma de tirar o livre-arbítrio do que cada um realmente gostaria de estar fazendo? Então, e é isso que ele fala, ele não podia
Ele não podia mudar realmente por causa do livre-arbítrio de cada um. Ele, né? Então, ele foi mostrado para ele um bebê crescendo, cheio de pura luz do Criador. Esse bebê foi crescendo e essa luz foi enfraquecendo, até obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Foi aquilo que eu expliquei. Então, assim, o ser nasce, quando você nasce, você tem direito a toda a saúde do mundo, toda a riqueza do mundo, toda a felicidade do mundo, toda a prosperidade do mundo. Só que essas amarras que vão fazendo, tipo, que nem caça de cebola, vão criando layers, camadas em cima da gente, é do tudo que a gente vai olhando para o mundo falando assim, então é aqui, o mundo é assim, funciona desse jeito. Aí a criança vê o pai brigando com a mãe, então é assim que meu pai é, o bebê, tudo ele vai assimilando. Ele fala assim, então meu pai, eu sei que meu pai ama minha mãe, mas ele bate na minha mãe. Então quer dizer isso é amor? E aí ele vai assimilando. Aí vai criando essas leis, essas camadas. Por respeito, ele acaba copiando, né? Porque nada mais que a criança ela é uma cópia. Ela vai copiando tudo daquilo, ela vai assimilando tudo em volta dela, ela vai criando a personalidade dela em cima do que ela está vendo, em cima dos 5 sentidos, né? Que é o olfato, paladar, visão e audição. Então é isso. Aí essa visão que ele tem, né? Quando a criança vai crescendo, vai criando todas essas ataduras e vai criando a personalidade da criança. O que enfraquece a luz interior? Preconceito, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações, tristezas. Essas extinguem a luz de sua visão interior. Assim ela entra na escuridão mas não sabe disso. Engano da falsa maturidade. O que é esse engano da falsa maturidade? A gente acha assim, cada vez mais velho que eu sou, mais maduro eu sou, e mais eu tenho condições de lidar com as pessoas, ou com o mundo, ou comigo mesmo. Mas uma certa forma, é um engano. Por quê? Porque você foi criado em cima dessas ataduras. Então você está com tanta camada de você em volta de você que você não consegue olhar mais para os lados, você só consegue entender aquilo. E aí você acha que imagina uma cebola, você cheio de camada de todas as experiências que você viu. Aí você vai entender hoje a gente entende a cebola como sendo maturidade. E aí você não consegue olhar para nada, você só entende aquilo. Então ele fala, assim, é uma falsa maturidade. Você acha que você está totalmente maduro, mas você está presos a dogmas, a doutrinas, a experiências mesmo de vida, e você não acaba não aceitando mais nenhuma outra visão. Eu fico pensando, assim, imagina se hoje em dia um ser extraterrestre pousa na Terra. Imagina o pânico que daria nas pessoas. Porque é algo que não está acostumado, todo mundo está lá vivendo no seu mundinho de Matrix, né? Aí, a partir do momento que vem um ser aqui, fala assim, não, peraí, tá totalmente fora da caixinha, porque em nenhum momento dos nossos antepassados, né, não teve essa experiência. Então, nós crescemos, assim, imagina, a partir do momento que imagina você é uma criança, e você vê seu pai, sua mãe, tendo um contato com um extraterrestre na sua frente, então você vai criar, a criança vai acostumando com aquilo, e aí faz parte do universo dela. Mas a gente não tem essa experiência. Então, todos nós, hoje, se víssemos um ser extraterrestre, muita gente entraria em pânico. Isso é um dos motivos de eles não pousarem na Terra. Porque imagina quantas pessoas iriam se matar, né? Não ia entender o que estava acontecendo. Fala, não. Quantos religiosos? Eu falo assim, não, mas espera aí, para mim, meu mundo é só Jesus, Deus, meus santos, etc. E é isso. Eu não acredito. Isso aí é coisa do demônio, sei lá. Eu imaginar um monte de coisa. Imagina quantas pessoas. Então, assim, cada vez mais, quando a gente tem a expansão mais expandida, né? A consciência mais expandida, e a gente vai se abrindo, vai tirando a casca, as layers de cebola, as camadas de cebola, vai se abrindo para um mundo novo,
você acaba ampliando a sua visão e você vai vendo que realmente essas ataduras vão sendo tiradas pouco a pouco. E aí, quando cada vez mais que essas ataduras vão sendo tiradas, é onde a nossa luz interior começa a crescer novamente. O homem nasce com todo o potencial, porém cede aos desejos egoístas e ódios. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Então, fala assim, se você tem um emprego que você não gosta, você tem uma doença, você tem pessoas que você se relacionam, nunca dá certo, às vezes a gente desculpa que é sempre o outro culpado, né? Mas às vezes é alguma coisa internamente que não tá de acordo, né? Então a gente acaba atraindo coisas, por a gente não tá de acordo, a gente acaba traindo em cima do que a gente está pensando, da nossa mente. Então, às vezes a gente, por isso que hoje é importante, cada vez mais está sendo importante os trabalhos de terapeutas no mundo. E cada vez mais está aumentando. Hoje até um tempo atrás, você não tinha toda essa quantidade de gente, né? Era muito raro quando você encontrasse alguém que, nossa, a pessoa faz reiki, né? O que é reiki, né? Hoje em dia não, hoje em dia você vê pessoa que sabe reiki, ela também sabe teta healing, ou sabe, ou não sei o que lá, não sei o que lá. Então, sempre, quando você acha uma pessoa que está aberta para isso, para toda essa visão, essa expansão da consciência, ela não fica só aqui no reiki, ela vai em busca de outras coisas. Então, hoje, cada vez mais, isso vai acontecer. E vai ser uma das profissões mais requisitadas no mundo inteiro. Hoje, graças a Deus, o Brasil é um celeiro disso, né? O Brasil, você vê na Austrália aqui, a quantidade de pessoas que trabalham com healing, a maioria é brasileira. É a maioria. Então, o Brasil é um celeiro do mundo mesmo, que tem brasileiro em tudo quanto é lugar fazendo esse tipo de trabalho. Tudo aquilo que o homem acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo que teme que aconteça com ele vai acontecer, doenças que apavora, etc. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz. Então, assim, tudo que você pensar de bom ou ruim, você vai trazer para sua vida, né? Ah, eu tô com medo de pegar Covid. Nossa, tô morrendo de medo de pegar Covid, gente. Infelizmente, você vai acabar pegando, porque você está vibrando no medo e você acaba trazendo isso para você, né? Então, e quando você deseja mal a alguém, mal ou bem, a gente sabe que tem essa lei do retorno também, né? E quando a gente tem a consciência disso, a gente vê que não vale a pena, né? Ficar do lado do mal, né? Então, todos os nossos pensamentos também, todos os nossos pensamentos, eles se realizam, né? Desde que você ponha o coração. Por que que às vezes o pensamento ruim parece que tem mais força do que o pensamento bom? Porque no pensamento ruim, você utiliza a raiva para gerar aquele pensamento. E quando você tem um pensamento bom, não necessariamente você está usando o coração, às vezes você está usando o mental. E aí tem pouca força, né? Quando você... é isso, no geral é isso que acontece, né? Você tem um pensamento ruim, você acaba trazendo coisas ruins para sua vida. A vibração sua cai. E pensamentos bons é a mesma coisa. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmo devem primeiro concedê-los aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma benção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas pela consciência do Pai. Então, assim, para você ter um mundo bom, seja bom com os outros. Automaticamente, sua vida vai ficar de uma forma mais leve. E aí,
que depois que Jesus aprendeu tudo, ele falou assim, até comentei um pouco atrás, ele falou assim, que fazer com todo esse conhecimento? Vou lá, curo tudo, salvo o mundo inteiro, etc, etc. Ele ficou muito ansioso para passar todo esse conhecimento que ele tinha aprendido. Que ele sabe assim, tudo que as pessoas têm que fazer e pedir, buscar e chamar, todas as suas necessidades de qualquer tipo serão atendidas. Voltando, desde que seja do coração. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em Jesus, ele gradualmente começou a voltar à consciência humana. Começou a sentir fome e voltou os pensamentos em condicionamento humano. Porque aqui ele fala o seguinte, porque Jesus ficou 40 dias no deserto. Aí você fala assim, mas tá bom, mas ele comeu o quê? O nosso pensamento seria, ele deve ter pegado algum animal, matado, comido, sei lá, vindo planta, erva, mas no deserto, né? Alguma coisa, ele falou, alguma coisa ele deve ter feito ali. Então, o que ele fez? Como ele teve essa expansão consciência, ele conseguiu sincronizar de alguma certa forma a consciência dele com a consciência do Deus Criador. E quando ele conseguiu fazer isso, a fome dele ele não precisou realmente, o corpo não precisou consumir alimento. Só que, como ele ficou 40 dias, tem horas que ele tinha uma briga de pensamento do pensamento humano com essa expansão da consciência que ele tinha adquirido, conseguido chegar. Quando ele começou a ter esse conflito, eu falei, não, mas espera aí, eu tô não sei quantos tempo aqui, caramba, e aí? Mas tô com fome, não sei o que, não sei lá. Aí começou a vir todos os sentimentos de uma pessoa comum. E aí onde ele conseguiu, quando ele começou a sentir fome. Aí ele falou assim, aí na hora, não sei se eu até coloquei aqui, aqui ó, quando bateu a fome, ele pensou em transformar a pedra em pão. Como ele via tudo em átomo, e ele conseguia manipular aquela energia, ele falou, bom, então eu consigo transformar a pedra em pão, comer e já era. Mas algo ele fez, algo ele parou para pensar, parar e pensar que o pai da consciência criativa era a perfeita proteção, nutrição, baseado nas leis que eu falei antes. Proteção, nutrição, satisfação, necessidades. E assim, a fome dele seria saciada se ele pedisse alívio para o pai. Então, assim, em vez de ele usar o poder que ele tinha de transformar a pedra em pão para poder comer e satisfazer a própria necessidade, ele parou, pensou, falou assim, não, mas isso aí eu vou estar pensando de uma maneira egóica, né? Estou pensando só em mim. Como Deus é baseado na criação das leis, aí ele fala assim, então eu vou pensar diferente. Eu vou pensar que a minha fome pode ser aliviada. Eu não preciso necessariamente ir lá transformar para mim, mas eu posso pedir para o meu pai, baseado nas leis do amor, que eu posso pedir esse alívio. E aí o que aconteceu? Ele saciou a fome dele, ele conseguiu andar mais não sei quantos quilômetros até sair do deserto. E aí ele acabou encontrando uma pessoa no meio do deserto, na hora que ele estava saindo do deserto, e ele até falou, até estranhou, né? Falou assim, cara, uma pessoa aqui no meio do deserto, né? E aí contou para ele, o Jesus falou assim, eu estava num processo assim, assim, assado, aconteceu assim, assado, agora eu quero levar isso para a humanidade, e aí o rapaz que também deu ele, na hora que eles se encontraram ele tinha comida e acabou dando para Jesus também. E aí o rapaz que encontrou ele, que ele chama de mensageiro, falou: isso é um trabalho bem legal, mas eu não querendo te desanimar não, mas vai demorar milênios para as pessoas entenderem esse tipo de trabalho. E aí ele deu até uma desanimada, falou putz, caramba, eu vim, né? Aprendi tudo isso para ensinar para todo mundo. E aí vem um cara aqui e me desanima desse jeito. Aqui o que eu falei no negócio. Aqui, eu acabo adiantando coisas do que eu já coloquei no slide, né? Depois que, então, essa passagem, aí o mensageiro foi embora tal, e ele falou assim, bom, então passou na cabeça dele de querer pular de um precipício, que encurtaria a jornada dele, e poderia usar o que ele tinha ensinado.
mas ele estava colocando a prova da sua iluminação. Isso provavelmente o mataria. Então, assim, ele não podia ficar testando. Por exemplo, se hoje a gente conseguiu uma iluminação, a gente sabe como, entende como é todo o processo. Aí você fala assim, ó, deixa eu testar se isso realmente funciona. Na hora que você tem esse pensamento, já era. Você acaba afastando a sua mente da mente do Criador. Porque o seu pensamento humano de, eu preciso ver se realmente isso prova ou se isso funciona ou não. Isso quando você tem esse pensamento, você acaba criando um muro entre você e o Criador. E você perde tudo aquilo que você aprendeu. E ele compreendeu, então, que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana, que está incluído realmente na parte do livre-arbítrio, né? Se um ser e uma consciência, um ser humano, ele quer fazer a maldade, isso faz parte do pensamento daquela pessoa, do processo daquela pessoa. E quando você tem alguém, no caso de Jesus, de interferir naquilo, acaba interferindo no livre-arbítrio da pessoa. Era correto levar a informação que ele tinha aprendido para as pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Então, voltando, era legal ele levar todo o conhecimento dele para mostrar para as pessoas realmente como funciona, para todo mundo. O impulso do ego levantaria a barreira com o Criador. Por quê? Porque na hora ele falou assim, bom, eu vou levar para todo mundo, se ele pensasse assim, né? Vou levar para todo mundo, nossa, eu vou ser aclamado, todo mundo vai me adorar, etc, etc. Tá dando 10 minutos de novo, gente. Vamos ver se a gente consegue. Tá quase terminando, tá? Não falta muito, não. Mas se cair, a gente volta de novo, pelo menos, para dar um tchau. Acho que a gente consegue terminar. Aí, se ele pensasse assim, né, esse ego dele, né, de falar, agora eu vou ser aclamado, todo mundo vai me adorar, vou levar a humanidade para um paraíso, etc. Ele ia levantar essa barreira com o Criador, realmente. Queria estar interferindo em muitos processos de individualização. E não era isso o propósito. Ele percebeu que ele tinha que fazer de acordo com a vontade do Pai Criador e não de acordo com a sua própria vontade. Porque pela vontade dele, ele vinha, tirava a miséria de todo mundo, a doença de todo mundo e pronto. Mas ele não poderia fazer isso. Os males da humanidade tinham seu lugar. A consciência do Pai trabalhando por ele, deixando o ego dele de lado, tudo seria provido para as pessoas de acordo com a consciência do Pai. Então, a partir do momento que ele sincronizou a consciência dele com a consciência do Criador, ele falou assim, bom, tá bom, eu sei que a minha vontade é curar todas as pessoas do mundo, mas não é a vontade do Pai por causa do processo de livre-arbítrio. Tá bom, então eu vou pensar então como criador, eu não posso pensar como eu mesmo. A partir do momento que ele faz isso, tudo que vinha acontecer com ele, quando ele está sincronizado com a consciência do Pai, seria provido, né? Então, se uma pessoa está doente, Jesus chegasse lá, ele gostaria, na consciência dele, fala, eu gostaria de curar essa pessoa, desde que na consciência do Pai também teria essa sincronização. E aí essa pessoa ia ser curada. Por isso que começou a falar para as pessoas em parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam o uso bom dele. Então, por isso que ele não deixava tão claro como seriam os processos. Ele sempre falava de uma maneira metafórica em parábola, porque não para atingir todo mundo, justamente por causa do processo de individualização, mas iriam atingir somente aquelas pessoas que realmente estivessem preparadas. Ainda é tempo. O tempo diz, então, a partir do momento que a gente aprende tudo isso, então agora é tempo de examinar o seu esquema mental, estar feliz com ele, conseguir fazer suas próprias escolhas. Assim que fizer, você pode chamar o Pai para ajudar a realizar as mudanças. Então, às vezes a gente tem planos humanos, né? Falar, Deus, eu
quero viajar para outro país. Aí, se você coloca a sua vontade acima da vontade do pai, as coisas são mais difíceis. Agora, assim, se você, a partir do momento que fala assim, Deus, a minha vontade é de outro país, mas eu vou para onde você me levar, onde você quer que eu esteja. Aí as coisas começam a acontecer. É um processo não egoísta, né? Quando você pensa fazer as coisas do seu jeito, é um processo de uma certa forma egoísta. Você está pensando do seu jeito, não de acordo com o pensamento do Criador. Você vive no mundo feito por você. Os outros não têm culpa de como você cria o mundo. Se eles te rejeitam, o seu esquema mental que está desalinhado. Isso é bem o que acontece. Então, assim, se você não faz, você está num grupo, imagina que você trabalha numa empresa e todo mundo te odeia. Será que o problema está nas pessoas que te odeiam ou você que está desalinhado com o seu esquema mental? E aí ele fala, é tempo de você se analisar e ver que realmente o que está acontecendo com você, não com os outros. Porque você não muda ninguém. Você consegue mudar você mesmo. A partir do momento que você muda você e o seu interior, você acaba, de alguma certa forma, interferindo nas pessoas. As pessoas poderão te olhar de uma outra forma. Uma forma muito melhor. A oração sincera atrai o pai da consciência criativa, quando a gente falou sobre a oração anterior. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao seu bem-estar como um todo, quanto ao seu esquema mental. Também está relacionado ao que a gente acabou de falar. Os dois juntos são ferramentas criativas. Eles criam um esboço para futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Eles trabalham na sua vida, quer você tenha intenção ou não. Os padrões emocionais são, acredito que sejam os mais difíceis de lidar. E aqui ele dá uma sugestão de fazer um trabalho para remover os bloqueios internos existentes. Todos nós temos alguns bloqueios, né, que a gente traz com essas ataduras, né? E ele dá um exercícios aqui. Ele fala assim: como você realmente se sente em relação à vida? Né? Hoje você aqui, hoje está feliz hoje? Não está feliz? Você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Como você se sente em relação aos seus parentes? Não gosto do meu irmão, não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai. Aí ele fala para que quando você pega esse exercício, você começa a colocar no papel, você consegue entender quais são os seus bloqueios. Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não saiba existir? Como se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimentos, outras raças? Você tem preconceito em relação às outras pessoas? É um exercício que você poderia colocar no papel para poder se entender melhor realmente quem é você. Só o fato de você colocar num papel e poder se autoanalisar é mais umas camadinhas de cebola que eu estava falando que você consegue tirar, né? E as considerações finais que eu coloquei aqui. Oração e meditação focadas internamente no seu Criador trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus pensamentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha focos nos seus problemas. Sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa e que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Então, assim, Deus, putz, eu estou endividado, me ajuda a pagar a conta, Deus, não sei o que lá. Você já está dando um problema, né? Você precisa pedir a solução, mas não mostrar para ele que você, a partir do momento que você foca no problema, você enfatiza aquele problema, não a solução. Se depois da oração os pensamentos negativos ainda persistem, volte a orar até que você consiga descartar esse pensamento. Então eu vejo assim, as pessoas os religiosos que falam assim, orou por 3 horas, 6 horas, ficou o dia inteiro, está orando errado. Porque uma boa oração, você faz ela em 5 minutos.
desde que você use o seu coração, né? Porque quando você precisa orar várias vezes, você está mostrando que o seu pensamento negativo ainda está ali, ó. Aí você tem que ficar orando para poder transmutar aquilo. Quando ele curava alguém, ele dizia, vai e não volte a pecar, porque naquele momento o pensamento da pessoa que tinha criado aquela doença tinha se esvaído. Mas se a pessoa mudasse a consciência, poderia voltar novamente. Por isso ele dizia, vá e não volte a pecar. Isso eu também já expliquei, né? Ele podia curar as pessoas, mas se as pessoas não mudassem a mentalidade dela, que aquela mentalidade fez com que viesse uma doença no corpo, se ela não mudasse aquilo, a doença podia voltar a qualquer momento. Por isso que tem pessoas que têm câncer, cura, beleza. Daqui um mês, volta de novo essa droga. Por quê? Tem que ver a causa disso. A causa não é só o corpo. A causa pode ser mental. Às vezes, uma simples sessão de Theta Healing, ela consegue tirar aquela antimatéria e aquele câncer não voltar mais. Quando a consciência mundial estiver sintonizada com o Pai da consciência criativa, todas as coisas diversas ao perfeito, bem-estar do homem, desaparecerão. É isso, gente. Vou apagar aqui. Stop share. Alguém ficou alguma dúvida? Temos 1 minuto. Aí a gente volta então só para dar o tchau. E quem quiser fazer alguma pergunta, a gente volta daqui a 1 minuto. Vai cair daqui a pouquinho. Alguém falou alguma coisa no chat aqui, mas como eu estava com... A Hannah disse aqui. Eu já vi uma mediunidade... Vibrações positivas, né? Não precisa rezar daquele jeitinho certo. Às vezes só de você conversar, mandar alguma coisa, já faz bem para você e para aquela pessoa. Então tem que ser mesmo natural, né? Tem que ser íntimo, tem que ser verdadeiro. Sim. Quando você faz de coração, que você atinge aquele objetivo, né? Sim. Muita gente que vem principalmente de igreja católica, nós somos ensinados assim, né? A gente reza um Pai Nosso antes de dormir. Nossa! Então a gente fala, tá bom, agora eu vou dormir. Pai Nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, amém. Aí faz o sinal da cruz e vai dormir. E acha que tá tudo bem, né? Mas aí não é assim que funciona, né? A gente percebe que não é assim que funciona. Então a gente faz de uma maneira mecânica, a gente é ensinado de uma forma mecânica e a gente fala assim, se eu não fizer, vou estar desconectado a Deus. Né? Vou pecando. Então a ideia realmente é a gente poder entender isso, de como funciona realmente a oração. Existem hoje orações, se vocês pesquisarem na internet, que chama orações quânticas também. São um sistema de orações diferentes que você consegue enxergar com uma frequência maior até o Criador também. Também dizem que são orações a nível não sei quantos hertz, que são essas orações quânticas. Sim. Você pode achar com esse nome também. Uhum. Sim. Legal. Mais alguma informação? Mais alguém quer falar alguma coisa? Só queria, que eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, que Jesus pode ter sido, na verdade, um portal vivo, né? Que trouxe para a nossa dimensão a capacidade, né? Não só a capacidade dele, mas de ter aberto um portal de possibilidades de a gente acessar até a dimensão do Pai Criador, e talvez por isso que a gente pensa nas curas, né? Então, eu acho que, assim, abria um portal onde essa capacidade, né, essa possibilidade ficava latente, né? Fiquei pensando nisso, no que vocês estavam falando de quinta dimensão, de portal, né? Juntando tudo, estava pensando que, na verdade, Jesus era um portal vivo, né? Era um espaço, ele se tornou, acho que e talvez ele seja ainda, né? Para mim, eu acho que é isso, né? Talvez ele ainda seja
assim, espiritualmente, um portal para nós acessar as dimensões, né? Porque dizem que o Pai Criador está acima da 13ª dimensão, né? Que aí você já começa. Então, eu fiquei pensando que talvez ele ainda seja, na verdade, um portal para a gente fazer essa conexão, né, com a dimensão de criação, né, do nosso sistema. Sim. Ele, na verdade, ele também veio para descomplicar, né? Porque imagina se não tivesse a passagem de Jesus na Terra, como seria o mundo hoje, talvez. Mas hoje nós estamos em 2021 e continua sendo a pessoa mais famosa do mundo, sabe? Mesmo nunca tendo escrito nada, porque ele não escreveu nada, né? Quem escreveu foi os apóstolos. E aí, e mesmo assim, ele consegue trazer toda essa energia, né, do Criador, do amor, né? Você pensa em amor, você pensa em Jesus, né? Você pensa em se conectar com o Criador, de uma certa forma, você pensa em Jesus. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Sou fã número 1. Eu acho que todos nós, né? Um aprendizado incrível, muito bom mesmo. Ô, Silva, quer falar alguma coisa? Não, hoje foi assim um momento da gente não estar no palco, só sentadinho lá aprendendo. E foi para mim assim um motivo de muita gratidão de ver você aí deixando para nós essa mensagem de paz, de amor, de reconexão que tanto precisamos. Obrigado mesmo. Imagina. Valeu. E vou esperar a sua contribuição, hein, Silva? Uma das cartas vai ser sua, hein? Breve. Aliás, gente, não deixa. Eu criei realmente o grupo para a gente ser um grupo, tá? Não seja só uma pessoa de palestrante, não. Aí quem estiver no coração de falar, não, deixa eu fazer. São 9 cartas, então. Mas quem estiver no coração fala assim, deixa que eu faça a carta 7, ou faça a carta 8, ou 3, vocês que decidem, tá, gente? Fala, se vocês não quiserem fazer também, não tem problema. Sempre vai ter alguém que vai aparecer. Se não tiver ninguém que apareça, eu apareço. E tem outra coisa, terminando esse grupo, a gente pode criar outros com outros temas também, né? Que aí já pode então, ser com outras pessoas que tenham um domínio maior nos outros temas. Sim, então, a ideia é a seguinte, a ideia é a gente manter o grupo, né? E por isso que eu deixei, eu acredito que todos vocês são administrador do grupo. Se alguém eu ainda não coloquei, depois eu coloco. Para que realmente a gente consiga trazer essa egrégora de pessoas diferentes, com várias informações, que a gente comece a agregar o grupo de informação. Por quê? Porque não é só, beleza, agora acabou as 9 cartas de Cristo, cada um vai para sua vida, continua a sua vida do jeito que estava. Não. A ideia é a gente cada vez mais buscar o conhecimento de outros temas. Então, beleza, Com certeza. falamos sobre as cartas de Jesus, vamos falar sobre, a minha ideia é de voltar com Telos também, que é as civilizações intraterrenas. Vamos falar de Atlântidas, Lemúrias. Tem muita coisa. Um outro tema interessante também, que acho que eu já comentei com vocês, seria falar sobre o testamento de Madalena e o de... Esqueci o nome dele agora, o de Judas, que acho que eu nunca vi ninguém falando sobre, e é uma coisa interessante, né, que não se é falado muito. Sim, e engraçado você falar disso, que eu falei com isso semana, não lembro com quem, sobre Judas, acho que no outro grupo, que fala, eu tenho uma passagem, não sei se foi uma canalização do Judas, que ele fala assim, que ele fala que ele ainda se sente com o coração muito apertado quando ele vê as pessoas julgarem ele da forma que julgou até hoje, né? Graças a Deus, hoje não tem mais tanto o que a gente tinha antigamente, que era amarrar um boneco no poste, né? E aí lá bater no... Alô? Ateando fogo. E tem um porquê. E ele veio com propósito, né? Ele veio com esse propósito, na verdade. Sim.
Quando Jesus... Oi, tá me escutando? Alô? Estão me escutando? Tá escutando, amor? Universal, estamos sim. Ah, tá. É porque deu uma travada aqui. Apagou tudo. É, E aí todo mundo vem com um propósito. Jesus sabia quem eram os escolhidos e o porquê cada um tinha, qual o propósito de cada um, né? sim, Não foi só na Santa Ceia que ele falou, você vai me negar 3 vezes e alguém vai me trair, não sei o que lá. Na hora que ele escolheu os discípulos, ele já sabia que cada um ia fazer. sim. Aí você pergunta, bom, se ele sabia que o Judas ia trair, por que ele escolheu o Judas? Tinha um Tinha um propósito. propósito. E no testamento do Judas, se eu não me engano, ele dá a resposta. Mas a gente vai trazer isso depois. Tudo bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Só agradecer, Grande. Só agradecer. Bom, então é isso. Quem tiverem mensagem, dúvida, a gente vai respondendo no grupo. E espero que todo mundo tenha boa Páscoa. Que eu já comi 3 pedacinhos de chocolate e já começou a nascer espinha. Tá virando adolescente. Pois é. Tá bom. Então fica com Deus. Boa Páscoa para todo Tá mundo. bom. Pra você também. Amém. Para Tá bom? todos. Tá bom. Amém. Beijo. Paz e luz para todos. Paz. Tchau. Obrigada, beijo para todo mundo. Tchau. 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 Tchau, tchau.